Bem, hoje é a quarta semana. Nós estamos desenvolvendo essa ideia do panorama bíblico, tá bom? Então, a primeira semana nós conversamos sobre a importância de lermos o texto bíblico. Segunda semana nós falamos da importância de você viver a prática da oração. E a terceira semana nós falamos sobre a prática do jejum. Foi a última semana antes do nosso intervalo. O Marcinho falou sobre essas questões relacionadas ao jejum. Então, qual foi o objetivo nessas 3 semanas anteriores? É fundamentar aquilo que é mais importante. O conhecimento bíblico, ele é de fato importante. Compreender bem a Bíblia é importante. Mas isso não tem validade alguma se você não praticar as disciplinas espirituais. Se você não pôr em prática aquilo que é essencial, a sua comunhão com Deus, por meio da leitura, da oração e do jejum. Esta é uma prática que tem que existir na nossa vida. Hoje, de fato, nós iremos conversar sobre panorama bíblico. Hoje a gente dá de fato, pontapé inicial. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai, de uma forma resumida, de uma forma simples, falar sobre cada livro da Bíblia e a sua importância. Então você vai aprender um panorama geral de cada livro, desde o Antigo até o Novo Testamento. Esse será o nosso grande desafio aqui. Então, temos um cronograma para atingir isso e vamos tentar chegar nisso, tá bom? Vamos tentar concluir. Hoje, nós iremos falar sobre Pentateuco, tá bom? Então, o Pentateuco, não sei se você sabe, ele é uma unidade. Pentateuco é uma unidade literária que contém penta, 5 livros. Então, nós temos 5 textos que vão se conectar entre si. Eles não são leituras soltas. Eles são livros que se completam. Tá? Então, o Pentateuco é uma unidade, guarda bem isso. Quando você fizer a sua leitura dos livros que estão dentro dessa grade chamada Pentateuco, você tem que prestar atenção, porque eles são uma unidade literária, ou seja, eles se completam. Tá bom? Eles ainda que estejam construídos, compostos de formas individuais, eles estão interligados entre si. Tá? Então, estes 5 livros, eles partilham de uma história de unidade, que ele pode ser destacado como a lei ou a Torá. Se você conversar com um judeu, o judeu vai falar para você: eu acredito na Torá, Pentateuco, 5 livros de Moisés. Então, este é o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são os livros denominados ou chamados como Pentateuco ou a Torá. Os judeus chamam mais de Torá, tá bom? Então, eles partilham de uma unidade. Quero deixar isso bem fixado na sua mente, porque é necessário. Assim, o que ocorre durante muitos anos, nós aprendemos a ler a Bíblia muitas vezes. Eu estava falando da sua trajetória dentro do contexto assembleano, então ela talvez vai entender o que eu estou falando.
nós líamos a Bíblia, ou retirávamos uma palavra para a nossa vida através da caixinha de promessa. Então, durante muitos anos, a gente buscava uma palavra de Deus naquelas caixinhas de promessa. Ou, hoje, é muito comum nós usarmos os devocionais. Pega um versículo e alguém escreve alguma coisa devocional acerca disso. Então, ao longo do tempo da nossa história, nós aprendemos a ler a Escritura de uma forma muito fragmentada, em pedacinhos. A gente não lê um livro no seu todo, na sua totalidade. A gente sempre lê um livro em pedacinhos. Você lê, por exemplo, quando eu me converti, cheguei a Cristo, nós tínhamos o hábito de ir para algumas reuniões de oração, e de repente alguém dizia assim, tira uma palavra. Aí nós pegávamos a Bíblia, abríamos a Bíblia, de uma forma assim, passando por todos os livros, abria e colocava o dedo. E lia aquele verso, onde o dedo estava ali centralizado, sem se preocupar com o contexto, com a história. E ali a gente tirava uma palavra, tentava explicar do nosso jeito, e é assim que a gente ia lendo a Bíblia, sem respeitar contexto, história, nada daquilo. Eu não vou dizer que Deus não falava, Deus sempre falou, mas ainda com os nossos erros, Deus sempre foi benevolente, misericordioso, e continuou falando. Mas essa nunca foi a maneira correta de lermos a Bíblia. Porque um livro ele é composto com começo, meio e fim. Então, o autor, quando ele escreve um texto bíblico, ele tem em mente um começo, um meio e um fim. Ele não está escrevendo aleatoriamente, ele não está jogando versos ao vento. Ele tem um objetivo. Isto não é diferente com o Pentateuco. O Pentateuco, ele consiste nestes 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esse termo, ele é um termo que não existia, assim, mas no decorrer da história, quando o texto bíblico, nas suas primeiras composições, ele foi escrito em hebraico. Quando esse texto foi traduzido para a primeira versão do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, uma versão grega, então foi traduzido do hebraico para o grego. E quando eles traduziram, esta seção com 5 livros, ela foi denominada como Pentateuco. Então surge mais ou menos no terceiro século antes de Cristo e depois de Cristo, essa ideia, terceiro século antes, e a partir desse terceiro século, essa ideia vai se fortalecendo, e aí vai aparecendo essa história do Pentateuco, Torá, a lei de Moisés, os livros de Moisés. Você vai ver, por exemplo, quando se abre o texto de Lucas 24, se você quiser abrir para a gente observar em detalhe, você vai ver que isso já está lá. Lucas 24, verso 44. Diz assim o texto: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Era importava, era algo de muita importância, que a Escritura fosse cumprida, que se cumprisse as Escrituras. Era necessário que se cumprisse isso. E tudo aquilo que ela fala
sobre a minha pessoa. Então Jesus está dizendo, era necessário, importava que a Escritura, ela parte de mim e se cumpra. Começando, olha lá, ou tudo aquilo que está escrito na lei de Moisés. A lei de Moisés, é o Pentateuco. Então ele está falando, começando pela lei, começando pelos 5 livros do Pentateuco, da Torá, ou como era classificado já no período em que Jesus está caminhando entre os povos, ali de Jerusalém, da Galiléia, Samaria, dentro deste período do primeiro século que a gente fala, já era conhecida a ideia de um Pentateuco, ou os livros de Moisés, a lei de Moisés, a Torá, tá bom? Então, embora nós, por tradição, chamamos esses 5 livros de Pentateuco, o judeu, como eu falei anteriormente, ele sempre chama esses livros a lei de Moisés ou Torá. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Então vamos seguir. Se tiver dúvida, levanta a mão, faz a pergunta e a gente tenta desenrolar. Então, isso vai ao longo do tempo firmando-se, tá? Veja só agora, essa é uma parte muito importante. Se você quiser aí anotar ou prestar bem atenção, eu vou te dar esse elo ou essas conexões de unidade existente entre esses livros. Por exemplo, eu tenho em Gênesis a primeira parte desta grande unidade. Qual é? Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. Este período, dentro do livro de Gênesis, é um período chamado a Era Primitiva, a Era Patriarcal, a Era Primeira. Então, esse é o primeiro texto que abre essa unidade literária. É a primeira parte. A segunda parte é o período patriarcal. Gênesis 12 até os 50. Então, por exemplo, se você está lendo o livro de Gênesis lá na sua casa, esse livro de Gênesis ele tem 2 estruturas. Então, vamos dizer assim, o livro de Gênesis ele é composto em 2 seções. Uma seção fala da origem do mundo, a origem dos povos, por intermédio de Abraão, de Adão e Eva, e Deus e a sua vontade, Jardim do Éden. Então você tem o início, a origem da criação do universo, do ambiente terreno, do casal. Então nesta primeira sessão eu falo da origem geral do mundo, do 1 ao 11. Do 12 ao 50 eu tenho a origem do povo judeu a partir de Abraão. Então, se você for ver, o livro de Gênesis é um livro que fala sobre as origens. Primeiro, as origens do ambiente terrestre como um todo e a origem do povo judeu, dos israelitas, a partir de Abraão. Então, são 2 sessões muito nítidas. De 1 ao 11, do 12 ao 50. Aí você entra na era do Egito, que é o êxodo entre o Egito e o Sinai. Então você tem Êxodo 1, verso 1, até Números 10, verso 10. Este ambiente
é o ambiente entre o Egito, o Monte Sinai, aonde Deus dá a sua lei ao povo, aonde Moisés vai intermediar entre Deus e o povo no Monte Sinai. O povo não quer se aproximar desse monte, com medo de ser de alguma forma castigado. Eles elegem Moisés como aquele que vai intermediar esta conversa entre Deus e o seu povo. Então Moisés sobe ao Sinai. Quando desce, ele desce com as leis. Então esse é o período do Egito, saída do Egito, recebimento das leis, tá? E o segmento, as repartições, algumas coisas que vão ser referente ao sistema religioso, levítico, onde você fala como Deus, onde Deus mostra como quer ser adorado, como você vai se aproximar dele. Então tudo vai ocorrer nesse período do Egito até o Sinai. E por último, você tem do Sinai até Moabe, antes da conquista e antes deles entrarem na Terra Prometida, que vai ser do verso de número 10, capítulo 10, do verso 11 até Deuteronômio, verso 34 ao 12. Então, esta é a unidade existente no Pentateuco. Ela vai trabalhar toda esta unidade. Origem, saída do Egito, Sinai, do Sinai até Moabe, que aí você já tem uma transição, onde o povo entra na Terra Prometida, aí já o abrir das portas ali é o texto de Josué, onde eles vão entrar e conquistar Jericó, as demais cidades, estabelecer na terra prometida a Abraão lá atrás. Então, este conjunto é a unidade literária existente no livro ou no Pentateuco, no Torá. Bom, por isso que essa leitura é uma leitura conjunta. Esses livros eles estão se comunicando, eles estão se conectando entre si. Então, quando você lê, por exemplo, nessas leituras anuais, né? Vou ler a Bíblia toda em um ano, aí você começa lendo Gênesis, aí você vai, passa para Êxodo, passa para Números, Levítico, Deuteronômio e tal. Mas você imagina que esses livros estão soltos. Eles não estão soltos, eles são uma unidade literária. Eles trabalham como se em conjunto, um completando o outro. Você percebeu? Você tem a origem do mundo, do universo, da raça humana. Aí você tem a origem do povo a partir de uma promessa feita a Abraão. Aí esse povo vai para o Egito, o povo de Deus. Aí eles vão lembrar do quê? A promessa que foi feita a Abraão. O Senhor falou que ia nos tirar. Aí Deus tira o seu povo e vai conduzir o seu povo para a terra prometida. Êxodo, todinho, Levítico, Sinai, as placas da lei, tudo aquilo que Deus queria. Olha, o povo tem que se aproximar de mim dessa forma. Êxodo vai falar sobre a construção do tabernáculo, a presença de Deus, como esse povo vai interagir com Deus. Todo um sistema vai sendo construído até que eles entrem definitivamente na terra prometida. Aí já é um outro. É como se eles estivessem sendo preparados para entrar na terra prometida. Entendeu? Então todo esse conjunto de livros estão trabalhando conectados, tá bom? Não percam isso de vista nunca. Você vai fazer uma boa leitura disso. E você percebeu que na fala de Jesus, em Lucas 24, 44, ele fala que estes livros estão testemunhando acerca dele. Então há um testemunho nesses livros acerca de Jesus e de todo o seu empenho, de todos os seus, do motivo real, porque ele veio, encarnou, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia. Quando você trabalha
esses textos, faz a sua leitura diária nesses textos, você também não pode perder de vista esta ideia, que segundo Jesus Cristo, estes textos estão apontando para Ele de alguma forma. Então ele falou, olha, começando por Moisés, a lei de Moisés, ele foi dizendo, relatando, explicando tudo aquilo que aconteceu ou estava acontecendo relacionado à vida dele, ao ministério dele, à sua morte e ressurreição. Olha, como é que vocês ainda não se atentaram a isso? Aí Lucas está registrando, começando por Moisés, ele foi explicando tudo aquilo que estava sendo dito anteriormente nas Escrituras a respeito do ministério dele, da sua vida e da sua obra. Tá bom? Então nunca perca isso de vista. Sempre, em algum momento ou outro, este texto, ou estes textos estão falando sobre ele. Então eu poderia, de uma forma assim bem generalizada, poderia, por exemplo, falar sobre ele como Criador, apontado em Gênesis, e registrado ou anunciado como aquele que criou todas as coisas por João. No princípio era o Verbo. Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Ele criou todas as coisas. Então, João capítulo 1, verso 1, 2, 3 ali, está falando o quê? Sobre Jesus, ser divino, sempre existiu, criador de todas as coisas. Quando eu abro Gênesis, qual é a primeira coisa que eu vejo lá? Criou Deus, o céu e a terra. É como se o autor bíblico ele estivesse fazendo uma conexão entre o Criador de Gênesis, que abre Pentateuco, com Jesus, sendo este Deus que criou todas as coisas. Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aqui sendo mais de uma forma geral. A gente não esquecer que o nosso Deus é um Deus Trino. Mas ele está destacando o que? Aqui a divindade do Filho e conectando a criação com o Filho. Se eu quisesse falar, por exemplo, sobre o sacrifício perfeito que me leva à comunhão com Deus, se eu estou passando pelo texto de Levítico, eu posso me lembrar de Hebreus, eu posso me lembrar de João, quando ele diz, olha, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando eu olho a narrativa, o livro de Levítico, o que eu tenho lá por dentro de tudo aquilo? Sacrifícios que são imperfeitos, como vai ser depois mostrado, revelado ali no texto de Hebreus. O sacrifício de Jesus é superior aos sacrifícios de sangue, ao derramamento de sangue. Ele é colocado como sacrifício perfeito, uma única vez, ofertado, morre, derrama o seu sangue, e você acaba com essa ideia de ficar oferecendo sacrifícios continuamente para ter uma comunhão com Deus. Aí quando eu vejo o autor aos Hebreus, ou o próprio João escrevendo ali, logo no início do seu evangelho, ele fala, olha, esse é o Cordeiro de Deus. Quando ele fala Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele está remontando toda a ideia de sacrifício, que tira o pecado, que limpa, o holocausto perfeito, o sacrifício perfeito. Ele lembra Gênesis 22, quando Deus fala para Abraão, não sacrifique o teu filho. Eu já tenho ali entre os arbustos ali um animal perfeito. Aí é o animal inocente, justo, tomando o lugar do pecador. Você já vê a simbologia ali? Então, quando você vai passeando e você vai fazendo as conexões corretas com o Evangelho, você vai percebendo que está tudo lá. Por exemplo, o sacrifício da cruz, ele está estampado já em Gênesis 3.
Quando ele fala sobre aquele que pisará, derrotará o nascido da mulher, que vem, destrói a autoridade da serpente. Ela vai lhe morder o calcanhar, mas ele vai lhe pisar a cabeça. Ele vai destruir a sua autoridade, ele vai destruir a sua identidade. Aí quando você olha a cruz, a morte de Jesus, você percebe Paulo ecoando. Lá em Colossenses eles falando, olha, ele rasgou o escrito de Tito. A sua morte destruiu principados e potestades. Ele nos deu, ele nos concedeu a liberdade, nos tirou de um reino de trevas e nos colocou no reino da luz. Ele destronou, João vai falar no seu evangelho, ele destronou, ele destruiu a autoridade do diabo, o príncipe desse mundo. Agora ele vai ser julgado, ele vai ser destruído. Na cruz ele expôs, Paulo vai falar sobre esta ideia em Colossenses, ele expôs publicamente a derrota de Satanás na cruz. Então você percebe que isso tudo está ecoando lá em Gênesis capítulo 3, o filho da mulher que vai pisar a cabeça e humilhar Satanás. Satanás, ele consegue enganar, ele consegue de alguma forma manchar o projeto de Deus pela falha desse primeiro casal. Esse primeiro casal, ele, na sua fraqueza, eles deixam entrar o pecado no mundo. Israel depois não consegue também viver os preceitos exigidos por Deus por causa da sua natureza pecaminosa, por causa da sua fraqueza. Mas Jesus é o que? O homem perfeito, que vive a vida perfeita que Deus exige e que morre de uma forma voluntária, oferecendo a sua vida como um sacrifício perfeito para destruir também, não só salvar o ser humano da sua condenação, do seu pecado, perdoando os seus pecados, dando uma nova vida, mas também expondo publicamente, ridicularizando Satanás e falando, olha, você teve uma leve vontade, mas aí você lembra do que Paulo fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde a desobediência trouxe morte, a obediência do Filho trouxe vida. Aquilo que era morte, o Filho superabundou em graça manifesta, concedendo vida a todos os pecadores. Isso foi, como a gente brinca, né? Foi um soco na cara do diabo. Se expôs ele ao ridículo. Por isso que ele nos odeia tanto. Porque nós estamos diante de Cristo, oferecendo a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, e isso deixa o diabo envenenado de raiva. Entendeu? Então, quando você estiver fazendo a leitura destes textos, nunca se esqueça disso. Sempre tente achar nesse texto, não forçar o texto a dizer uma coisa que não exista lá. Mas sempre quando você olha algum aspecto, assim, relacionado à morte de um animal, à morte, ao perdão, nessas coisas, Jesus possivelmente estará lá. Entendeu? Ele é a pessoa perfeita, o sacrifício perfeito. Então, por exemplo, quando eu falo sobre um Deus que está, de alguma forma, construindo uma nação para si, isso está em números, Deus separando as tribos, as nações, lá, colocando essa tribo aqui, fica ali, essa tribo aqui, fica lá, e tal, ele vai fazendo aquelas divisões de tribo e coisa e tal, vai separando. Quando isto é ecoado lá no Novo Testamento, você vê um Deus que está separando por meio do sacrifício de filhos, por meio do sacrifício do Filho, uma nação santa, sacerdócio real, um povo adquirido por Deus através do sacrifício do seu Filho Jesus, uma nação santa. O que Deus está fazendo em números? Separando uma nação para si.
Mas essa nação ainda vai fraquejar, ela não é perfeita. A nação perfeita nasce da obra redentiva, da obra da cruz, através do perdão e através da nova vida, a vida santa que Deus dá aos seus filhos, a todo aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Então você percebe que Pedro está ecoando essas coisas. Está onde? Lá em Números. Entendeu? A nação santa que está sendo separada para caminhar com Deus e assim por diante. Quem é o autor? Posteriorica, quem é o cantor? Aqui é quem é o autor do texto mosaico. Assim, a gente não tem, eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque isso também é uma coisa mais extensa, mas há um debate que existe. Então eu vou dizer o que a Bíblia diz. Vou deixar as outras coisas menos importantes para um outro dia, para um outro período, você ter paz, entendeu? Aqui eu sei que a autoria pertence por tradição. Todos reconhecem que esse texto é um texto escrito por Moisés. Então estes textos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os textos escritos por Moisés. Eu posso afirmar que todo o Pentateuco foi escrito por Moisés? Talvez não. Mas eu posso dizer que boa parte do Pentateuco foi escrito por ele. Por quê? Porque existe no Pentateuco uma parte onde a narrativa, o autor que está escrevendo, está descrevendo a morte de Moisés. Então, se Moisés é morto, ele não pode descrever sua própria morte. Então eu tenho alguém escrevendo, ou terminando, editando esse texto no final. Então esse texto, de alguma forma, ele passou por assim, ao longo do seu tempo, ele passou por uma edição. Alguma coisa foi colocada lá para dar sentido, porque não faz sentido o próprio autor descrever a sua própria morte. Eu já ouvi dizer que quando Moisés escreveu, ele também tinha todos os escritos. Sim, existem essas teorias que ele tem uma ajuda. Então, eu posso dizer que partes desse texto ele foi composto por Moisés. Isso ninguém nega isso. Isso está na fala de Jesus. Mas eu posso também dizer que ao longo do tempo esse texto de alguma forma foi editado e alguma informação entrou nesse texto para que fizesse sentido. Então isso não é nenhum pecado, vamos dizer assim, você melhorar o texto, tá bom? Mas de uma forma geral, esta autoria pertence a Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são os textos que vão receber como, assim, tradição, vão dizer assim, olha, esses textos são os textos de Moisés. Veja só, se você quiser ler comigo, ou quiser anotar, Marcos 12, 26. Lá em Marcos 12, 26, é descrito que estes livros são os livros de Moisés. Você abrir o texto de Marcos, você vai ver isso lá. Marcos 12, 26. Quanto à ressurreição dos mortos, não tem lido? Vocês não leram isso no livro de Moisés, no trecho referente a Sara, como Deus lhes falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos. Então esse texto, por exemplo, Jesus está me explicando, Jesus está te explicando
que quando Deus se apresenta a Moisés na sarça, isso implica ou fala sobre a ressurreição dos mortos. Eu nunca ia imaginar isso se Jesus não me desse essa informação. Eu ia ver aquilo como um espetáculo, mas Jesus está me dizendo aqui que este texto tem uma conexão direta com a ideia da ressurreição. Vocês nunca leram isso lá no livro de Moisés? Vocês nunca perceberam isso? Deus está dizendo nesse debate aqui, vocês nunca perceberam isso lá? Lá está falando sobre um Deus que é vivo, não é Deus de mortos. É um Deus de vivos, um Deus de Abraão, um Deus de Isaac, um Deus de Jacó. Isso faz uma conexão, segundo as palavras de Jesus, com a ressurreição dos mortos. Quando eu olho a sarça, eu nunca imaginaria a sarça sozinha como uma ideia de ressurreição. Mas em Jesus, eu tenho uma leitura que eu posso afirmar que a sarça também está me falando sobre a ressurreição dos mortos. Mas vamos caminhar. Você tem o texto que a gente já leu, Lucas 24, 44. Mas vamos ver João 1, verso 45. Filipe, posso ler? Filipe, Filipe, ele encontra Natanael. Aí ele vai dizer para Natanael, presta atenção, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem os profetas vão fazer referência, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Então, Filipe está contando para Natanael de uma forma assim, cara, achamos algo fenomenal. Achamos o Messias. Achamos aquele de quem, o que nós estamos falando? Da autoria. Aquele de quem Moisés escreveu. Quando eu olho a unidade Pentateuco, eu tenho que ver Jesus lá. Porque, segundo o Filipão aqui, ele diz para Natanael, achamos aquele de quem Moisés escreve na lei. Então a lei, ela não está só me falando, só me informando acerca de rituais, costumes hebraicos, ideias generalizadas, ou que só faz referência ao povo judeu daquele período. Não. A lei mosaica, o Pentateuco, está me apontando para Jesus. E Natanael foi quem disse, Filipe foi quem disse isso. E isso foi extraordinário. Ele falou, vem, achamos o Messias. Aí Natanael falou, mas como assim? Pode existir alguma boa, algo bom de Nazaré? De Nazaré? Isso não é essa, Messias Nazaré, isso não fecha. Vem comigo. Nós achamos, vem comigo. Eu vou te mostrar ele. Vem comigo. Não é só isso, não é só Moisés que falou sobre ele. Os profetas também falaram sobre ele. Entendeu? Mas aqui nós estamos falando sobre a autoria. Achamos aquele de quem escreveu Moisés na lei. Então, quando eu olho para o Pentateuco, quando você estiver na sua casa fazendo a leitura do Pentateuco, nunca perca de vista Jesus. Temos por hábito ficar amarradinhos a José, a Abraão,
a Jacó, a Isaac, as pragas e aquela coisa mirabolante. E a gente esquece do primordial, aonde Jesus está nessas histórias. Porque Abraão é importante, ele tem de fato a sua importância. Mas ele não é o personagem mais importante para mim e para a tua vida. Moisés tem o seu valor e a sua importância, mas ele não é a pessoa mais importante. A pessoa mais importante é aquela pessoa que ele escreveu ou escondeu na lei. Essa pessoa é importante. Jesus Cristo. Eu não posso perder isso de Cristo. Não posso ficar como Abraão. Não, Abraão é um exemplo. Mas é um exemplo ainda imperfeito. O exemplo perfeito é Jesus Cristo. Então, eu posso falar de Abraão? Lógico que eu posso. Posso pregar sobre Abraão? Lógico que eu posso. Mas Abraão tem que fazer a ponte ao homem perfeito. Eu posso pregar sobre José? Lógico que eu posso. Você pode falar sobre José? Lógico. Eles falaram. Mas José ainda tenha sido um exemplo em várias coisas, ainda é um homem perfeito. Eu tenho que saltar de José até Jesus. É isso que Natanael e Filipe, é sobre isso que Natanael e Filipe estão conversando. Eu achei Natanael, aquele que Moisés escreveu no Sinai, aquele que os profetas anunciaram. Eu achei. Vem comigo. Então ele fez a leitura da lei, olhou para a vida de Jesus e falou: achei. Sabe assim, ele viu. Imagina dessa forma. Ele está lendo a lei. Ele tem a lei fresca na sua memória. Quando ele olha para Jesus, ele diz: eu achei você. Eu te achei. A coisa mais importante que a lei me revelou foi você. Ele acha Jesus. A coisa mais extraordinária que ele poderia ter achado no texto bíblico foi ver Jesus de fato na sua frente. Ele olhou para Jesus e lembrou dos textos, olhou para Jesus e lembrou dos textos e falou: eu achei vocês. Eu achei. Natanael, vem comigo. Eu preciso te mostrar. Eu preciso te mostrar quem ele é. Eu achei ele. Eu não estou falando coisa da minha cabeça. Eu vi no texto que é ele. Consegue compreender o que Filipe está falando? Eu achei no texto ao olhar na vida dele. Eu achei ele no texto. É dele que Moisés está falando. É sobre ele que Moisés está falando. Então, essa autoria pertence a Moisés. Esses homens estão falando sobre isso. Esses homens estão mostrando que Moisés falou sobre Jesus. Veja o texto de Lucas 16, verso 29. Lucas 16, verso 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés, eles têm o Pentateuco, eles têm a Torá. Se eles não quiserem vir para este lugar, eles que leiam os textos. Se eles não quiserem estar aqui, como a Fábio falou, você não quer estar aqui, meu irmão, leia a Bíblia. Não quer ir para o inferno? Leia a Bíblia. É o que Abraão está dizendo na cena aqui. Não é?
ele está falando o quê? Leia o texto, meu irmão. Quer vir para cá? Não, manda alguém lá para que eles não venham para cá, para que eles não venham sofrer. Presta minha atenção, eu não vou voltar lá. Eles que leiam o texto. Eles que leiam Moisés. Então, quando ele fala leia Moisés, é ler o Pentateuco, os 5 livros. Está lá. Se eles lerem, eles não vão vir para cá. Eles leiam os profetas, que eles ouçam. Assim, que eles leiam Moisés, que eles leiam os profetas, que eles ouçam esses homens. Porque esses homens estão falando do Cristo. Então, você percebe que quando você olha para o Antigo Testamento, a partir do Novo Testamento, todos esses homens estão olhando para trás e falando esses textos, tanto o texto de Moisés, como o texto dos profetas, como os livros de Salmos, os livros poéticos, todos eles estão falando sobre Jesus. Todos eles estão apontando para Jesus. Os autores do Novo Testamento, os autores do Evangelho, eles estão olhando para trás, registrando as palavras de Jesus. Jesus está olhando para trás e está falando: olha, leia Moisés, leia os profetas, ouçam o que eles estão dizendo, porque eles estão apontando para mim. Então é importante a gente entender isso, tá bom? Vamos ver Lucas, 2 Coríntios 3, verso 15. Segunda Coríntios 3, verso 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o seu, ou sobre o coração deles. Então Paulo está falando assim: quando eles fazem a leitura do Pentateuco, eles ainda não conseguem ver completamente, ainda há um véu. Então, mas o que Paulo está dizendo aqui? Quando é lido Moisés, ele não está dizendo quando é lido a lei, quando é lido a Torá, ele fala quando é lido Moisés. Então você percebe que a autoria desses livros do Pentateuco, ela pertence a Moisés. Isso está na boca de Jesus, está na boca de João, está na boca de Lucas, está na boca de Paulo. Todos eles, quando olham o Pentateuco, todos eles estão dizendo pertence a Moisés. Então, a autoria, de uma forma geral, ela pertence a Moisés, tá bom? Então, o que são esses 5 livros? Ou o que é o Pentateuco? Novamente, para você memorizar, são os 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá bom? Então, Gênesis, ele fala sobre a origem de todas as coisas. Então, a origem da humanidade, ele fala sobre a origem do povo judeu a partir de Abraão. Ele fala sobre a história das origens. Mas, por exemplo, o Gênesis é o texto do Pentateuco, talvez o texto mais importante para toda a nossa história. É no Gênesis que eu entendo a criação do mundo, é a partir de Gênesis que eu entendo a criação deste ambiente em que nós estamos locados, planeta Terra. É a partir de Gênesis que eu entendo a criação da humanidade a partir de Adão e Eva. É a partir de Gênesis que eu entendo que todo aquele ambiente antes do pecado é um ambiente perfeito, onde há uma comunhão direta com Deus, sem nenhum tipo de liturgia, sem nenhum tipo de culto, sem nenhum um tipo de comunhão totalmente aberto entre Deus e a sua criação. Mas eu também tenho
a origem ou a informação da origem da queda do ser humano, a sua fraqueza, a consequência disto, a maldição que entra neste mundo, a morte que entra por causa da desobediência de Adão, por causa da desobediência de Eva. A morte entra nesse mundo, ela passa a condenar toda a humanidade. Então este é o livro que me fala sobre a origem de todas as coisas. E nele eu tenho a promessa de que o filho da mulher surgirá para acabar. Eu tenho uma promessa, como Paulo vai ecoar lá no texto de Gálatas, quando ele fala sobre em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra, em ti serão benditas. Paulo vai fazer uma conexão entre estes textos e vai apontar Jesus como aquele em que todas as famílias, todos aqueles que se reportarem a Ele como Senhor, como Salvador, vão ser benditos nele. Então, você percebe que está tudo lá. A nossa redenção, a nossa origem, a origem do pecado, a origem da nossa deformação, porque somos o que somos sem Cristo, porque a humanidade é o que é sem Jesus Cristo. Ela é assim por causa da maldição do pecado, a natureza corrompida que ela carrega. Então, a história da criação, da desobediência, todas as consequências, elas estão em Gênesis. Gênesis é o livro, assim, possivelmente o livro mais importante, porque é a partir desse livro que toda a história vai ser construída. É a partir dessa ideia que toda uma teologia vai ser construída, que tudo aquilo que eu recebo como artigo de fé, que eu proclamo como fé, como doutrina, como fundamento para a vida cristã, tudo começa em Gênesis. E a partir dele, a partir desse texto, tudo vai ter um sentido. Então, Gênesis, ele aparece, por exemplo, ele me mostra a árvore da vida. Onde depois eu encontro a árvore da vida novamente? Lá no finalzinho do último texto da Bíblia, Apocalipse 22. Eu vejo a árvore que estava no Éden, a árvore da vida, ela aparece novamente lá no final. Então é como se os dois textos estejam se comunicando, um mostrando toda a perfeição de um ambiente sem pecado, e no final me mostrando, me revelando novamente um ambiente totalmente purificado, totalmente santificado, e novamente a árvore da vida lá dentro deste novo ambiente. Então, ele se torna talvez o texto mais importante de toda a Escritura, porque nele você tem a origem de todas as coisas e também a origem da redenção de todas as coisas. Você tem a morte nele, mas você tem a promessa da vida nele também. Então, Gênesis se torna um livro importante. A partir dele e dos demais, toda a história da nação de Israel será construída para que lá na frente ela revele o filho da mulher, que está lá em Gênesis capítulo 3. Entendeu? É como se ele fosse a origem de tudo e vai entrar por meio de toda uma história milenar até que ele ecoe e encontre Jesus Cristo. Aí tudo faz sentido. Tudo fica perfeito. Então, o Gênesis ele se torna um livro importante. Eu tenho bastante coisinhas aqui escritas, mas você depois vai ler com calma na sua casa, tem bastante coisa aqui. Mas assim, o que você precisa só pegar é essa ideia. Que ele é a origem de todas as coisas. Tudo está nele. Tanto a nossa condenação, como a nossa redenção. Está tudo lá. Os 3 primeiros capítulos você tem tudo. Criação perfeita, morte e promessa de redenção.
está tudo lá. Ok? Então esse é um livro muito importante. O texto do Êxodo, ele fala, por exemplo, de uma trajetória, de uma transição de um ambiente de morte, de um ambiente de escravidão para um ambiente de libertação. Por exemplo, se eu quisesse exemplificar aqui de uma forma mais geral, eu poderia dizer que o Êxodo conta a nossa história de peregrinação. Somos, como Pedro fala, peregrinos deste mundo. Estamos em transição, saindo de um mundo onde éramos escravos, onde estávamos subjugados, e estamos caminhando para o nosso ou a nossa terra prometida. Então o Êxodo ele fala dessa ideia de transição entre um mundo hostil, pecaminoso, que nos escravizava, para o mundo perfeito, a terra prometida. Então, Êxodo ele tem essa ideia de libertação, desse resgate, onde Deus livra com mão forte o seu povo do poder do seu maior inimigo. Qual é o nosso maior inimigo? A morte eterna. Então Deus entra em um conflito, destrói o poder da morte, destrói o poder do engano gerado por Satanás. Então, quando você olha todo o cenário do Êxodo, você vê um Deus que vai intervir, um Deus que entra na história para libertar o seu povo. E o que Cristo fez? Cristo entrou na história, na nossa história, na história da humanidade, para o quê? Para resgatar essas pessoas do poder da escravidão, do poder da morte, do poder de Satanás. Então foi isso que Cristo fez. Deixa eu olhar aqui. Levítico, ele fala sobre as ideias de um sacrifício perfeito, de um sacerdócio real, de um sacerdócio perfeito. Então, ele vai falar sobre comportamento, sobre adoração, mas Levítico fala do sacrifício perfeito. O sacrifício nos permite permanecer na presença de Deus. Levítico é um livro, assim, talvez seja um dos livros mais estranhos para nós lermos. Ele fala de muita coisa ritualística que não faz mais parte do nosso dia a dia. Não significa mais nada para nós no dia a dia. Mas existe uma mensagem dentro dele importantíssima, que vai ecoar no sacrifício perfeito, o holocausto, o sacrifício perfeito para a propiciação, o derramamento. Você vai ver que o texto de Levítico, vamos dizer assim, é um texto sangrento, ele escorre sangue. Por quê? Porque sempre abate o animal, vai fazer a aspersão, é sangue na ponta do altar, é sangue não sei para onde, é sacrifício para libertar, é pecou, leva um holocausto, por exemplo. Ele está cheio de ideias de sacrifício para libertação, para perdão, para santificação. Olha, um dia quando você vê lá no Levítico 23, as principais festas, olha, há um dia de santificação, todo o meu povo tem que andar um jejum coletivo, um sacrifício perfeito, para que eles se mantenham na presença. O Levítico fala sobre isso, sobre o sacrifício perfeito que Deus preparou. Essa é a forma como Deus vai interagir. O Levítico fala também do estabelecimento do sacerdócio. O sacerdócio que tem a liberdade de conversar, de estar num ambiente santo, se relacionar com Deus de uma forma diferente. Aí você percebe isso lá em Hebreus, ecoa essa ideia do nosso sumo sacerdote, aquele que entra no lugar santíssimo. Ele é ao mesmo tempo, Hebreus 9,
ele é ao mesmo tempo o sacrifício perfeito que o sumo sacerdote deveria apresentar como uma oferta, e ao mesmo tempo, no mesmo instante, ele é o próprio sacrifício. Ele é o sumo sacerdote e o próprio sacrifício perfeito. As duas coisas estão lá. E ele entra no Santo dos Santos, apresenta como sumo sacerdote a vida dele como um sacrifício perfeito. Aí o autor aos Hebreus vai falar: abrindo para mim e para você um novo e vivo caminho, onde não há nenhum tipo de, vamos dizer assim, não há nenhum bloqueio, é um acesso livre. O que eu precisava antigamente de muita liturgia, muito sacrifício, ele falou: não, agora não, é um único sacrifício, um sacrifício perfeito, representado por um sumo sacerdote perfeito, dando e concedendo a todos vocês um acesso ilimitado ao Pai. O véu foi totalmente rasgado. Então, o Levítico ele também ecoa essa história, tá bom? O Números, ele fala de uma trajetória de peregrinação dentro do deserto. Também ele ecoa essa ideia da terra, de um caminhar cheio de dificuldade, cheio de problemas. Então não é um trilhar, não é um caminhar fácil. Você percebe que Números ele destaca as grandes revoltas deste povo com Deus, as grandes rivalidades, os grandes desafios. Eles estão caminhando, e você lembra que Deus falou: olha, eu vou levá-los ao deserto, porque eu preciso testar o coração dessa turma. A primeira geração ficou, da primeira geração só entrou 2, José e Caleb, mas ninguém, o resto ficou. Entrou a geração posterior, mas a primeira geração que saiu do Egito, ninguém ficou. Isso fica um alerta para mim e para você, que trilhar, às vezes, o caminho da fé não é fácil. Lidar com a fé e este Deus que servimos não é uma tarefa, às vezes, fácil. Caminhar por fé com Ele, às vezes, é uma tarefa um pouco difícil. Deus exige algumas coisas de nós nessa caminhada, que às vezes a gente fala: meu Deus, está complicado. Falou que ia sair do ambiente lá, ia chegar aqui, terra prometida, que manda leite e mel. Eu estou no deserto aqui, não estou vendo nada e nada está acontecendo. Eu estou, parece que andando em ciclo, e Deus está ali. E você percebe, quando você lê o texto de Números, que há uma grande revolta entre esse povo, uma grande disputa. Eles tentam condenar a autoridade, eles vão falar um monte da autoridade de Moisés. Quem é você, que é chefe sobre nós? Não questionar a autoridade de Moisés. Então é um livro que fala muito sobre esse preparativo de coração, de caminhar no deserto, ser fiel a Deus. Então ele ecoa muito essas coisas para que esse povo possa entrar na terra prometida. Então ele é um texto também desafiador na sua leitura. E o último, que é o Deuteronômio, ele é um tipo de recapitulação de tudo aquilo que foi dito anteriormente de uma forma resumida. Vamos conversar sobre, vamos fazer um resumo de tudo aquilo que a gente falou. Escreve aí Deuteronômio. Vou resumir e vou repetir algumas coisas relacionadas à aliança. Então esse é um livro que destaca o caráter de Deus como o Senhor, destaca o amor de Deus pelo seu povo. Ele fala sobre a aliança, ele fala sobre o comportamento que esse povo deve ter diante dele. Então ele vai vamos dizer assim, ele vai trazer de volta uma memória a este povo e vai se concentrar dentro disso, tá bom? Então esses são os livros que estão dentro
desta ideia ou desta unidade literária chamada Pentateuco. Tem muita coisa que eu não falei. Você vai receber um materialzinho, fazer aquela leitura mais pontual. Eu só aqui só pincelei algumas coisas que são importantes, autoria, o que é o Pentateuco, mas assim, e o que você tem que procurar nele? Jesus Cristo. Porque como os autores do Novo Testamento, até na boca de Jesus, você percebe que ele está apontando para esses livros e fala, Deus estou lá. Então, às vezes, até a leitura desses livros ganham um novo significado quando eu entendo que Jesus está lá. Não é só sobre Abraão, não é só sobre Adão, não é só sobre Noé, não é só sobre Jacó, seus filhos, não é sobre sair do deserto, não é sobre caminhar no deserto, não é só sobre sacrifícios, é sobre tudo isso e Jesus Cristo. Amém?